Olá, boa noite. Mais uma vez aqui com você. É o momento da gente estar lendo a palavra e dando continuidade àquela nossa leitura a respeito da vida do nosso mestre. Mas antes, eu gostaria de ler um versículo, ou melhor, alguns versículos da palavra de Deus que está no capítulo 32 do livro de Salmos. É porque hoje eu fui ao culto e lá eu ouvi dizer que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Ou seja, ela não divide exatamente a medula, a alma, mas ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos. Ela faz essa divisão, ela penetra tanto na alma como ela penetra no espírito. E é como um exame que ela faz em nós, quando nós a observamos. Ela serve tanto para nos moldar, nos aperfeiçoar e para, através de nós, ela ser retransmitida. E foi maravilhoso porque ele entrou num texto que eu amo muito, que diz assim, Salmo 32, verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há engano. Embora sejamos culpados, o Senhor não nos imputará a iniquidade, contanto que nossa fé esteja em Cristo, que tomou sobre si mesmo a penalidade de nossa culpa, tudo realizado na cruz do Calvário. O verso 3, vamos lá? Enquanto calei, envelheceram-se os meus ossos, e pelo meu bramido em todo dia. Realmente não há carga mais pesada para carregarmos do que o pecado não confessado. Ele diz, porque de dia e de noite pesou sobre mim a tua mão. O meu humor se tornou em sequidão de verão. Não há noite tão escura como quando a mão de Deus cobre o rosto para impedir a luz por causa do pecado não confessado. Aqui nesse Salmo, Davi, ele tinha pecado horrivelmente. Ele tinha cometido um adultério, em seguida ele cometeu um assassinato, colocando o marido da mulher que ele adulterou na frente da batalha, o seu general, para morrer. Só que, enquanto ele não pôs para fora, não colocou diante de Deus, não se arrependeu e não confessou o seu pecado, esse peso sobre ele foi tamanho que ele sentia como que se os seus ossos estivessem envelhecendo. Daí ele diz, aí então eu confessei o meu pecado. E o meu humor, ou o meu vigor, chegou ao fim. E ele sente a alegria novamente
e continua na presença de Deus. Se nós fôssemos buscar o reino dos céus só por nossas forças, nossas capacidades, nossas habilidades, nossa inteligência, nós jamais conseguiríamos. Mas Jesus, ao olharmos para Ele e aceitarmos que Ele, entendermos, crermos que Ele morreu por todos os nossos pecados e quando nós confessamos a Ele, Ele é capaz de perdoar, nós podemos viver com mais leveza, mais suavidade, mesmo em meio a todos os problemas e todas as circunstâncias, até mesmo esse tempo, porque nós teremos uma paz no nosso coração pelo alívio do perdão que é oferecido por Jesus. E tem uma canção que diz assim, se você conhece, pode louvar comigo. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. Olha lá. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Se você sente que alguma coisa você fez, tem algo pesando, você está carregando um peso que você não precisava, confesse agora e receba de Deus a libertação. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim. E o quê? E o meu vigor, meu humor chegou ao fim. O que ele fez? O meu pecado então eu não mais ocultei. De quem? Do meu Senhor e Rei. Uma próxima oportunidade eu vou estar cantando esse louvor mais vezes, porque além de lindo, ele expressa coisas que só Deus pode fazer por nós nessa vida. Uma certa ocasião, Jesus estava numa casa, ensinando a palavra de Deus, pregando, curando, fazendo a obra do Pai. De repente, ele vê descer do telhado, num lençol, pelas mãos de 4 homens, um homem paralítico. E quando aquele paralítico
se depara com o Cristo, o Deus homem, o Jesus divino humano, numa casa simples, no meio de gente simples. Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. Poxa, mas aquele homem sentou ali para receber um milagre, para ele poder andar. Quando Jesus disse dessa maneira: perdoados estão os seus pecados, sempre os fariseus, os hipócritas, aquela raça de víbora, raça de víboras, eles olhavam sempre para achar algo em Cristo Jesus. E eles começaram a murmurar no coração: quem é este que pode perdoar pecado? E Jesus, Deus, conhecendo-lhes os corações, disse: olha, o que vocês estão arrazoando nesses corações podres de vocês, pecaminosos, nojentos, eu conheço. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, para perdoar pecados, eu digo: paralítico, levanta e anda. E imediatamente diz as Escrituras que o paralítico saltou com sua cama, andando de forma milagrosa. Esse é de quem, esse Jesus é de quem eu quero continuar com você, viajando na história da sua vida. Aperte os cintos e vem comigo. Você se lembra da nossa última leitura, onde nós paramos quando os pastores escutaram no verso seguinte: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 11. Deus veio a nós. Vamos continuar? Não bastou aos pastores verem os anjos, talvez você pense que sim. O céu noturno se encheu de luz, a quietude rompida pela canção. Pastores comuns acordados de seu sono e colocados em pé por um coro de anjos. Glória a Deus nas alturas. Aqueles homens jamais viram tal esplendor. Entretanto, não bastou aos pastores verem os anjos. Eles quiserem ver aquele que enviara os anjos. E como não ficariam satisfeitos até que o vissem, você pode traçar a longa linhagem dos seguidores de Cristo a pessoas em um pasto dizendo às outras: vamos, vejamos. Lucas capítulo 2, verso 15. Os magos tiveram o mesmo desejo. Queriam que seus olhos contemplassem Jesus. Tal como os pastores, eles não ficaram satisfeitos com aquilo que viram no céu noturno. Não que a estrela não fosse espetacular, não que o fato não fosse histórico. Ser testemunha daquele astro reluzente foi um privilégio para os magos, porém não foi
suficiente. Não bastou ver a luz sobre Belém. Precisavam ver a luz de Belém. Foram até lá para vê-lo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, Yeshua. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu nome é Jesus. Jesus, nos 4 evangelhos, no Novo Testamento, é seu nome mais comum. Usado quase 600 vezes, e como seu nome era comum, Jesus é a forma grega de Josué ou Jesua. Nomes muito familiares do Antigo Testamento. Quando Deus escolheu o nome que seu filho teria, ele escolheu um nome humano. Escolheu um nome tão comum que apareceria 2 ou 3 vezes em qualquer lista de presença. Ele era tangível, acessível e alcançável. E ainda é. Aqueles que caminharam com ele lembram-se não de um título ou de uma designação, mas de um nome: Jesus. Quando Deus decidiu revelar-se, ele o fez, surpresa das surpresas, por meio de um corpo humano. A língua que chamou o morto para fora era uma língua humana. A mão que tocou o leproso tinha sujeira embaixo das unhas. Os pés sobre os quais a mulher chorou tinham calos e estavam sujos. E suas lágrimas, não se esqueça de suas lágrimas, vieram de um coração tão partido quanto o seu ou o meu, às vezes, fica. Por conta disso, pessoas foram a ele. Puxa, e como foram a ele? Foram à noite, tocaram-no enquanto caminhava pela rua, seguiram-no no mar, dando a volta pela costa. Convidaram-no a ir aos seus lares e colocaram seus filhos aos pés dele. Por quê? Porque ele se recusou a ser uma estátua numa catedral ou um sacerdote num púlpito elevado. Em vez disso tudo, ele escolheu ser Jesus. Eu acrescento aqui, simplesmente Jesus. Ele escolheu ser simplesmente Jesus. Porque ele é amor. Se você fosse Deus, dormiria sobre uma palha? Beberia leite materno e usaria fraldas? Eu não, mas Cristo sim. Ele deixou de comandar anjos para dormir sobre a palha. Deixou de dirigir as estrelas para apertar o dedo de Maria. Quando viu o tamanho do útero, poderia ter desistido. Quando percebeu como suas mãos seriam pequenas, quão suave seria sua voz, quanta fome seu estômago sentiria, poderia ter desistido. Ao primeiro sinal do mau cheiro do estábulo, diante da primeira rajada de ar frio, na primeira vez em que arranhou o joelho e assoou o nariz ou comeu pão queimado, poderia ter virado as costas e ido embora. Quando viu o chão poeirento de sua casa em Nazaré, quando José lhe deu uma tarefa a cumprir, e quando seus colegas de escola cochilaram durante a leitura da Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os judeus eram levados a conhecer, a decorar esses 5 primeiros livros. Em qualquer momento, Jesus poderia ter dito: chega,
já basta, vou para casa. Mas ele não fez isso. Não o fez, porque ele é amor. Aprenda a compartilhar um amor que vale a pena. Completamente humano e completamente divino. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Os anjos viram Maria trocar as fraldas de Deus. O universo assistiu maravilhado ao Todo-Poderoso aprender a andar. Crianças brincaram com ele na rua. Se o líder da sinagoga de Nazaré soubesse quem estava ouvindo os seus sermões, talvez Jesus tinha tido espinhas. Quem sabe fosse desafinado. Pode ser que uma menina de sua rua tenha se apaixonado por ele ou vice-versa. Seus joelhos podem ter sido ossudos. Uma coisa é certa, embora fosse completamente divino, ele também era completamente como eu, como você, humano. Por 33 anos, ele sentiria tudo que eu e você já sentimos. Ele se sentiu fraco, seus pés doeram, teve medo do fracasso, era suscetível às mulheres sedutoras, ficou resfriado, arrotou e partes de seu corpo cheiravam mal. Seus sentimentos foram feridos, ficou cansado e sua cabeça doeu. Pensar em Jesus por esse ângulo bem, parece quase irreverente, não é? Não é algo que gostamos de fazer, é incômodo. É muito mais fácil manter a humanidade de fora da encarnação. Vamos tirar o esterco em volta da manjedoura, limpar o suor de seu rosto, fingir que ele nunca roncou, que nunca suou o nariz, ou que nunca acertou o dedo com o martelo. Mas não faça isso. Pelos céus, não faça. Deixe que ele seja tão humano quanto deseja ser. Deixa que ele entre no meio da sujeira, da lama de nosso mundo, pois somente se o deixarmos entrar é que ele poderá nos tirar dali. A vontade de continuar, mas nós vamos parar hoje por aqui. Ou melhor, aperte os cintos. Vamos lá. Cristo tornou-se um de nós. E ele o fez para redimir a todos nós. O seu crescimento em Nazaré. A cidade de Nazaré fica num cume. Certamente, nenhum menino nazareno resistiria a um passeio até a borda para olhar para o vale logo abaixo. Sentado 200 metros acima do nível do mar, o jovem Jesus podia examinar o mundo que criara. Flores silvestres na primavera, poentes maravilhosos, pelicanos voando logo acima do ribeiro de Querite, de Quizon, e seguindo-o até o mar da Galileia. Grama salpicada de tomilho aos seus pés, campos e figueiras à distância. Será que esses momentos não inspiraram palavras posteriores? Vejam como crescem os lírios do campo. Mateus 6, 28. Observem as aves do céu. As palavras do Jesus Mestre nasceram nos pensamentos do Jesus menino. Eu vou repetir. Abraça essa preciosidade, essa pérola, agora, e nunca mais solte. As palavras do Jesus Mestre nasceram nos pensamentos de um Jesus menino. Ao norte de Nazaré ficam as colinas de Naftali, coroadas de vegetação. Ao lado de uma delas situava-se a vila de Safé.
conhecida na região como a cidade colocada sobre a colina. Será que Jesus estava pensando em Safed quando disse: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte? Mateus 5,14. O fabricante de jugos, mais tarde explicou: o meu jugo é suave. Aquele que certamente tirou serragem dos olhos diria: porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no teu próprio olho? Mateus 7, verso 3. Jesus entrou, aperte os cintos, venha comigo. Jesus entrou para a vida pública com cerca de 30 anos de idade. Para entrar na vida pública, você precisa deixar a vida privada. Para mudar o mundo, Jesus precisou dizer adeus ao seu mundo. Precisou dar um beijão em Maria, fazer uma última refeição na cozinha, dar uma última caminhada pelas ruas. Será que ele subiu uma das colinas de Nazaré pensando no dia em que subiria a colina próxima de Jerusalém? Ele sabia o que iria acontecer. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo. 1 Pedro 1,20. Cada grama de sofrimento foram registrados. E a ele cabia apenas fazer a sua parte. Não que fosse obrigado, Nazaré era uma cidade aconchegante. Por que não montar uma carpintaria? Manter sua identidade em segredo? Voltar à era das guilhotinas ou à cadeira elétrica e passar a cruz adiante? Ser forçado a morrer é uma coisa, mas dispor-se a tomar a própria cruz é algo bem diferente. Vou repetir. Ser forçado a morrer é uma coisa, mas dispor-se a tomar a própria cruz é algo bem diferente. O dia em que deixou Nazaré é o dia em que ele declarou sua devoção por mim e por você. O Salvador mora ao lado. E ele se esvazia, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 7 a 8. Cristo esvaziou-se de si mesmo. Ninguém em Nazaré o saudou como o Filho de Deus. Ele não se destacou na fotografia da classe da escola primária, nem exigiu que sua apresentação no livro de alunos do ensino médio fosse em papel brilhante. Os amigos o conheciam como o carpinteiro, não como o aluno que ganhou medalha de honra ao mérito. Sua aparência não fazia as pessoas virarem o pescoço. Sua posição não lhe concedeu nenhum reconhecimento. No grande salto que chamamos de Natal, Jesus abandonou os privilégios celestiais e revestiu-se de suas dores terrenas, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2,7. Deus procura aqueles que façam o mesmo. Até aqui, hoje, nós vamos parar por aqui. Eu vou repetir a última frase. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Deus procura aqueles que façam o mesmo. Da maneira que você quiser, do jeito que você estiver, onde você estiver, nesse momento, eu vou orar com você, por você, e nós vamos interceder um pelo outro, porque aonde tem um ou dois reunidos,
no nome de Jesus. Ele prometeu estar junto. E diz a Bíblia que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos falar de novo com o Pai. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado por mais esta noite, junto com os meus amigos, irmãos, pessoas das mais diversas classes sociais, econômicas, culturais. Eu não sei quem está nessa hora comigo, mas eu sei que o Senhor é poderoso para nascer dentro dos corações que ainda o Senhor não nasceu. Que o arrependimento possa vir sobre essa pessoa que ainda não se arrependeu. Que o peso que está sobre a pessoa que estiver me ouvindo agora, devido aos seus pecados, suas culpas, que sejam aliviados pelo poder de perdoar que há no seu Filho Jesus, como foi feito com aquele paralítico. Perdoados estão os teus pecados. Que alguém que possa estar me ouvindo agora sente como se seus ossos parecendo envelhecer, que o Senhor possa dar o alívio, que essa pessoa possa ir a Ti agora e encontrar no Senhor alívio, um jugo suave, um fardo leve, para que possa continuar vivendo sobre essa terra com a leveza, com o prazer e com a alegria de saber que há um Deus, homem, há um menino que se sujou de lama, que andou pelas ruas, não saiu em nenhum outdoor, não foi mostrado em nenhuma rede de televisão, mas ele veio ao mundo, se despiu da sua glória. Como Deus, não usurpou ser igual a Deus, para que hoje nós tivéssemos o perdão e para que assegurássemos, através do perdão dos nossos pecados, do nosso arrependimento, da nossa vida com Ele, ganhássemos o privilégio da salvação que Ele ofereceu de graça